Olá, mulheres, a paz do Senhor esteja com você nesta manhã. E aí, como você está? Nós estamos no nosso quarto dia de propósito. Como você tem se sentido? Como tem sido a tua resposta a esses dias? Como você tem se dedicado? Que você possa se manter firme e perseverante, que os obstáculos não venham te desanimar. E hoje eu quero, falar com você, compartilhar com você o tema ouvir com atenção. E para isso, eu quero ler com você Gênesis, capítulo 6, o versículo 9, que diz assim: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Quero destacar a parte final do versículo, onde que diz assim: Noé andava com Deus. Imagina como era o relacionamento, como deveria ser o relacionamento de Noé com Deus, para que na Bíblia fosse descrito dessa forma, que ele andava com Deus. Imagina o privilégio que é isso, Quanto privilégio tem em andar com Deus. E que bom é, se quando as pessoas nos verem, elas também disserem que nós andamos com Deus, que nós refletimos o caráter de Deus ou somos parecidos com o caráter de Jesus. E Noé, ele realmente andava com Deus. Por que a gente pode afirmar isso e na Bíblia traz isso tão categórico, afirmando com tanta convicção? Porque Deus deu a Noé uma ordem inusitada, que na época, o que acontecia? Não tinha motivos para Deus dar aquela ordem, porque Deus pediu para ele construir uma arca, porque iria chover, iria ter um dilúvio, a terra seria inundada. Não tinha chuva. E aí? Noé, como que Noé iria obedecer? Qual a reação que ele teve nesse momento, quando Deus pediu para que ele fizesse isso, deu uma ordem para que ele fizesse isso? Se fosse eu e você, que Deus pedisse algo tão inusitado, qual seria a nossa reação? Qual seria a minha reação? Qual seria a tua reação? Talvez nós até duvidaríamos que fosse a voz de Deus. Iríamos questionar. Noé, ele não questionou, ele não pensou, ele simplesmente obedeceu. E aí eu vou perguntar para você, uma pergunta para mim e para você. Qual a diferença nessa situação? A diferença está naquilo que a Bíblia afirma, que Noé andava com Deus. Então ele sabia distinguir a voz de Deus. Não confundia a voz de Deus com outras vozes. Ele não tinha dúvida. Agora você imagina que isso foi algo fácil? Provavelmente não. Quantas críticas Noé deve ter ouvido? Quantos insultos dizendo que ele era doido, que estava ficando maluco, porque nunca tinha tido chuva. Como que agora iria chover e inundar toda a terra? Quantas calúnias Noé deve ter sido alvo? O que falta, às vezes, para mim e para você, é essa convicção de que Noé teve no momento. Ele ouviu a voz de Deus e ele teve essa convicção. E o que falta para mim e para você, para ouvir a voz dele e não ter dúvida, é andar com ele. É passar tempo com ele. Conhecê-lo através da palavra. Por quê? Porque quando nós lemos, o Espírito Santo vai trazendo revelações ao nosso coração. Se andamos com ele, nós não teremos dúvida da voz que estamos ouvindo. Nós não teremos dúvida daquilo que ele está nos pedindo, por mais diferente que seja, por mais inusitado que seja, mas nós não vamos duvidar, porque a voz dele é inconfundível. Mas para isso nós precisamos andar com ele. Então, nós só vamos conseguir distinguir a voz de Deus se nós silenciarmos todas as vozes que estão ao nosso redor. Silenciar principalmente o nosso eu. Quanto tempo nós conseguimos parar
e ficar com a mente tranquila, sem pensar nos problemas que nós temos para resolver amanhã, daqui a pouco, na hora do almoço, quando voltar para casa depois do trabalho. Quanto tempo a gente consegue ficar com a mente silenciada para conseguir ouvir a voz de Deus? Para isso nós precisamos o quê? Treinar a nossa mente, ter constância no nosso relacionamento com Deus. Quais são as reações do nosso corpo quando nós somos contrariados? Quando nós paramos e queremos ficar meditando na palavra de Deus, quantos pensamentos vêm à nossa mente para tirar a nossa atenção, para nos distrair? Nesses 4 dias de propósito, quais situações você tem enfrentado que a nossa carne está pedindo socorro porque ela quer nos dominar? Mas nós não podemos nos deixar vencer pelos desejos da nossa carne. Nós precisamos matar o nosso eu. Os nossos desejos, o nosso eu, ele não pode nos controlar. Quem deve nos controlar é o Espírito Santo. Então, como ouvir a voz de Deus se eu não consigo, às vezes, passar 2 horas do meu propósito de jejum sem comer? E sem pensar na comida? Ficar o tempo todo pensando na comida? Será que nós estamos realmente matando o nosso eu? Ou o nosso eu tem nos tirado a paz, o sossego, quando nós temos algum propósito que vai de confronto com os nossos desejos? Então, como que eu vou ser fortalecida? Como que você vai ser fortalecida se nós não temos domínio próprio? Se nós somos controlados, nós não conseguimos, liderar sobre a nossa carne, sobre os nossos desejos. Como nós seremos fortalecidas? Porque o fortalecimento espiritual, ele vem desses sacrifícios quando nós matamos o nosso eu, quando nós deixamos o Espírito Santo dominar sobre nós. Mas como que eu vou ser se eu não tenho domínio próprio para controlar? Que eu fiz um propósito, cada uma de nós fizemos um propósito de jejum de acordo com os nossos limites. Mas se eu não estou conseguindo, se isso tem me roubado muito a atenção, tem me deixado irritada, então nós precisamos persistir e buscar a Deus nesses momentos. Naquele momento que você está aflita, porque você quer fazer aquilo que você colocou como propósito do seu jejum, e você não está conseguindo resistir, ore, pare e ore. Pegue a Bíblia, vai ler. Se você não tem algum versículo de cor para você meditar naquele momento, mentalmente, pega a tua Bíblia, leia. Mas te aconselho a sempre ter um versículo que te coloque de volta no ponto de equilíbrio. É impossível ouvirmos a voz de Deus se Ele não for a nossa prioridade diária. É impossível. Então, nesse ano, faça um compromisso com você. Não é comigo, não é com ninguém. É com você e Deus. Faça um compromisso com você mesma. Aquiete-se, sente-se, louve ao Senhor e deixe que Ele se encarregue das demais coisas. Somente se disponha com o coração quebrantado a ouvi-lo. Então, para que você e eu tenhamos um ano de 2024 realmente diferente e não apenas trocarmos o calendário, nós precisamos o quê? Nos dispor a mudar a nossa postura na busca por Deus. Porque se Deus é o nosso Salvador, se Ele é o nosso Senhor, Ele deve comandar. E para isso, nós precisamos ouvi-lo com atenção. Então eu te convido neste dia a parar e a refletir. Aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração, o que você precisa aquietar, silenciar, de repente abrir mão. Deus vai te pedir para abrir mão de alguma coisa? Não pense, faça como Noé, obedeça. Obedeça. Para que você e eu tenhamos um ano realmente diferente, nós precisamos parar, ouvir Deus, porque se Ele é o Senhor da minha vida, Ele que deve comandar.
Neste momento eu quero te convidar para que nós possamos orar juntas. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais esse dia na Tua presença. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos fortalecido, porque o Senhor tem nos dado graça, força nestes dias, Pai. Porque nós sabemos que não é por nossa força, mas nós estamos debaixo da Tua proteção, debaixo do Teu poder, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos não apenas trocar o calendário, mas que nós venhamos trocar de postura, de atitude, Pai, e que nós possamos ouvir a Tua voz audível no nosso coração, para que nós venhamos te obedecer cada dia mais, e que possamos nos aprofundar, Senhor, em conhecer-te. Pai, que nós sejamos como Noé. Nós queremos, Pai, que nós sejamos vistas como aquelas que andam com o Senhor. Assim como a palavra diz que Noé andava contigo, nós queremos, Pai, também sermos conhecidas por andar contigo, para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, mulheres? E olha só, para você receber as notificações, né, de cada vídeo novo, para o YouTube te avisar, você se inscreve no canal, clica no sininho, para que você possa estar recebendo as notificações diariamente e também compartilhar com aquelas mulheres que você acha que precisam ser edificadas com a palavra de Deus. E eu te aguardo amanhã, tá bom? Tenham todos um bom dia e fique com Deus.